Bom, pessoal, vamos estudar agora nesta nossa nona aula o que são vetores e como é que esses vetores se comportam naquilo que chamamos de composição de movimentos. Isso significa que a partir de agora nós estamos inaugurando os nossos estudos sobre a cinemática vetorial. Lembrando que até a aula passada nós fazíamos um estudo escalar sobre as grandezas físicas. Então a gente tratava posição, velocidade, aceleração apenas de uma maneira escalar, em que a gente olhava somente para o módulo dessas grandezas. A partir de agora, a direção e o sentido vão fazer papel fundamental para o nosso estudo. Então vamos lá. Primeiramente, a gente sabe o quê? Que vetores são segmentos de reta orientados que caracterizam uma grandeza vetorial, que nem a gente viu lá na primeira aula, né? Eu dei alguns exemplos de grandezas vetoriais, e aí eu falei, por exemplo, da força. A gente colocava aqui um bloquinho e a gente fazia que alguém empurrasse esse bloquinho. Então, quando a gente empurrava, a gente aplicava uma força que tinha um certo módulo, né? Tinha uma certa intensidade. Essa intensidade era representada ali, acompanhada, aliás, por uma unidade, que era a unidade de Newton, né? Então, se eu falava 10 newtons, a gente sabia imediatamente que eu falava de força. Outra coisa, a gente viu também que essa setinha que eu desenhei aqui é, na verdade, um segmento de reta, né? Mas é um segmento de reta orientado, ou seja, ele mostra para onde é que essa força está agindo. No nosso caso, a gente tem uma direção aqui que seria a direção horizontal e a gente tem um sentido da esquerda para a direita, tudo bem? Então é mais ou menos isso que a gente vai tratar aqui. Vê só, se considerarmos um corpo movendo-se numa trajetória horizontal retilínea, da esquerda para a direita, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Opa, 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 vê só. Quando eu falo em trajetória horizontal, eu estou definindo uma direção fixa para o movimento. Então eu já tenho aqui uma direção. Quando eu falei da esquerda para a direita, eu defini um sentido para o movimento. Quando a gente fala em 10, a gente fala em módulo. Mas é módulo de quê? Que grandeza é essa? Aí essa grandeza é denunciada pela unidade, que seria ali de metros por segundo, que só pode ser relacionada à velocidade. Se a gente representa isso esquematicamente, a gente tem aqui um corpo se movendo da esquerda para a direita, a gente percebe aqui o sentido, né, através desse segmento de reta orientado, e a gente percebe aqui que a gente tem um módulo de 10 e ali a unidade de metros por segundo. Então tem um módulo, tem a unidade, tem uma direção, que seria horizontal, e tem um sentido da esquerda para a direita. Se eu tenho todos esses requisitos, a gente trata a velocidade como um vetor. Lembre-se que quando a gente trata de vetores, a gente usa essa notação, né? A gente coloca aqui uma setinha em cima da grandeza que eu estou tratando, tudo bem? Então veja bem, o tamanho dessa setinha, justamente, está me indicando qual é o módulo dessa grandeza. Se eu pegasse aqui uma setinha maior, misericórdia, uma reta, misericórdia, Ave Maria, socorro, meu Deus! Então, enfim, se a gente pegasse uma setinha aqui maior, ela teria um módulo maior também, tudo bem? Esse módulo é que me dá a intensidade da grandeza que eu estou trabalhando. É só um detalhe, as minhas aulas, elas costumam despertar a religião e a fé nas pessoas, porque sempre que eu faço um desenho e eu digo, por exemplo, vou desenhar uma reta, e aí sai uma coisa feito essa, aí eu escuto os alunos falando Ave Maria, Nossa Senhora, Jesus, misericórdia. Então as minhas aulas, elas são responsáveis aí por levantar um grande número de pessoas descobrindo sua religiosidade. Então vê só, qual é a notação que a gente utiliza? Então o vetor vai ser representado pela letrinha que representa a grandeza, nesse caso é a velocidade, e a gente coloca uma setinha em cima, destacando que é uma grandeza vetorial. Quando a gente fala em somente módulo desse vetor, ou seja, qual é a intensidade que ele tem, a gente tem diversas notações, não tem nenhuma padrão. Tem aquela que eu prefiro mais. A que eu prefiro mais é essa aqui, essa final. Então, quando é vetor, é um V com setinha. E quando é módulo, é somente a letra, tranquilo? Mas você pode usar também aqui o V entre essas barras, que seriam entre os módulos, né? E se você quiser ser mais caxias ainda, você pode colocar entre as duas barrinhas de módulo, pode colocar a letra e a setinha em cima. Fica a seu critério. A que eu gosto mais é essa última, é mais simples, ok? Então eu gosto dela porque você sabe, se tem a setinha é vetorial, se é sem setinha é só o módulo. Anteriormente, nas nossas aulas de cinemática,
a gente só pegava o módulo, né? Então a gente pegava, por exemplo, a aceleração. Aí era aceleração escalar. Se eu colocar aqui uma setinha, vai ficar vetor aceleração. Mesma coisa aqui, sei lá, para velocidade, como a gente estava falando, né? A gente pegava só o v, então era só a velocidade escalar, que ela pode ser tratada também como rapidez, né? Mas, se a gente colocar aqui uma setinha, a gente vai ter uma grandeza vetorial, uma velocidade vetorial. O que nós vamos ver a seguir é como tratar desses vetores. Eu vou utilizar, ao longo dessa aula, muitos exemplos que falam sobre velocidade, tudo bem? Porque é algo que nós estudamos. Mas veja que isso vai se aplicar para qualquer vetor na física, beleza? Então vamos lá, sem medo de sermos felizes. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é composição de movimentos, através de um exemplo que a gente vai ver agora. Imagine que a gente tem um vagão de trem, beleza? E esse vagão de trem, ele se mexa com uma velocidade constante na horizontal, da esquerda para a direita. Se a velocidade é constante, a gente tem aqui um caso de movimento uniforme, né? Então veja bem, se a gente sabe que o vagão tem uma velocidade constante na horizontal, e aí eu chamei de Vx, porque se a gente pensar em plano cartesiano, a gente tem o x e a gente tem o y, não é isso? O x é sempre na horizontal e o y é sempre na vertical. Por isso que eu chamei aqui de Vx. É uma velocidade na horizontal. Então veja bem, se esse trem ele tem uma velocidade na horizontal, tudo que compõe esse trem também está se mexendo com a mesma velocidade na horizontal, certinho? Isso quer dizer o quê? Que se esse vagão tem uma velocidade, sei lá, de 40 km por hora, todos os objetos que estão dentro desse vagão possuem a mesma velocidade. Aqui eu coloquei uma bolinha, mas como eu desenhei ela de amarelo, isso aqui pode ser uma lâmpada, certinho? Então interprete que a gente tem ali uma lâmpada dentro de um vagão que se mexe com a mesma velocidade horizontal que esse vagão. Então, se a gente imaginar agora que de repente o fio que suporta essa lâmpada vai se romper e a lâmpada vai cair, você percebe o quê? Que essa lâmpada continua com a velocidade horizontal, que é a mesma velocidade que ela tinha antes, a velocidade que é desenvolvida pelo vagão, só que dessa vez ela está caindo. E se ela está caindo, ela vai desenvolver uma velocidade que é na vertical. Por isso que a gente chama ela de VY, né? Em alusão ao eixo Y no plano cartesiano. Então, dessa vez, a gente tem duas velocidades. Lembre-se que a gente viu na primeira aula que alguém que esteja no solo vai enxergar essa lâmpada fazendo este tipo de trajetória, né? E veja que essa trajetória indica que essa lâmpada está indo tanto para baixo quanto para a direita ao mesmo tempo. Então a gente pode interpretar o seguinte: essa lâmpada tem uma velocidade horizontal, que a gente chamou de Vx, e ela tem uma velocidade vertical, que a gente está chamando agora de Vy. É por isso que essa bolinha ia para cá, ia seguindo essa trajetória daqui, porque ela tinha ao mesmo tempo uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical. Logicamente, a partir de agora, como a gente está estudando a composição de movimentos, a gente pode compor essas duas velocidades como se fossem uma só, que é justamente o que a gente faz aqui, tranquilo? Neste momento que a gente está olhando, a tendência do movimento é que ela seguisse essa retinha, beleza? Então, como eu estou juntando a velocidade em x e a velocidade em y, eu costumo chamar essa setinha aqui de laranja de velocidade resultante, ou simplesmente VR. Por que é que ela é resultante? Porque ela é o conjunto da velocidade em x e da velocidade em y. Então, se nós estamos estudando a composição de movimentos, é porque nós estamos juntando dois movimentos que antes eram independentes, ou seja, aqui na velocidade x, né, na horizontal, e aqui a velocidade y na vertical, em uma velocidade só, que seria essa velocidade resultante que está inclinada, tudo bem? Esse é o espírito da composição de movimentos. Perceber que um movimento ele pode ser uma composição de outros movimentos outrora independentes. Aí vê só, a velocidade resultante, VR, é a composição, que a gente costuma chamar de soma vetorial. A gente até costuma dizer o seguinte, que esse VR ele é igual a Vx mais Vy. Cuidado, isso aqui não é uma soma escalar, isso aqui é uma soma vetorial que vai obedecer a algumas regras que nós vamos estudar posteriormente, tudo bem? Mas essa composição é o que a gente chama de soma vetorial. Estou juntando vetores em um só. Para juntar esses vetores em um só, como eu mencionei, a gente tem operações especiais. Esse é o objetivo da nossa aula, descobrir como é que a gente vai achar esse VR, tá? Porque não é simplesmente somar os valores.
A gente precisa ter algumas regrinhas específicas para chegar nesse fim, tudo bem? Então aqui VR é a composição das velocidades horizontal, Vx, e da vertical, Vy. Então é isso que se chama de composição de movimentos, tranquilo? Eu juntar movimentos em um só, como a gente tem aqui. Vê bem, vê bem. Temos aqui um caso de composição de movimentos, como eu falei, e aí, ó, a gente vai ver agora o princípio da simultaneidade de Galileu, que diz o seguinte: o movimento de um corpo pode ser compreendido como a composição de outros movimentos executados separadamente e simultaneamente, tudo isso em tempos iguais. Pensa assim, volta para o exemplo que a gente viu anteriormente. Lá do trem, né, que é a bolinha que seria a lâmpada caiu, e aí a gente vê que ela anda tanto na horizontal quanto na vertical. Se a gente pensar na trajetória que foi percebida por um observador no solo, né, que esteja fora do vagão, a gente tem esse arco de parábola. Isso aí é algo que a gente viu desde a primeira aula. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa: qual é a relação que a gente tem entre o tempo que esta bolinha demorou aqui para cair e o tempo que ela levou para percorrer essa distância horizontal? Ora, são os mesmos tempos, concorda? Se esse movimento todo aqui durou 10 segundos, ou seja, ela levou 10 segundos para percorrer isso aqui, é logicamente que ela levou esses 10 segundos para cair e esses mesmos 10 segundos para que ela percorresse essa distância horizontal. Então eu consegui separar um movimento só, que dizia respeito à velocidade resultante, em um movimento horizontal, para que ela pudesse andar essa distância, e o outro movimento vertical para que ela pudesse percorrer essa distância vertical. Então quer dizer que eu analisei um movimento resultante em dois movimentos separados, um na horizontal e outro na vertical. O que é que a gente percebeu? Que eles aconteciam simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, é esse o princípio de Galileu. O movimento de um corpo pode ser compreendido como a composição de outros movimentos. No nosso caso, a velocidade resultante pode ser interpretada como a decomposição em Vx e Vy, e eles são executados separadamente e simultaneamente, tudo isso em tempos iguais. Então, ao mesmo tempo que ela cai, ela anda na horizontal, por isso que eles são simultâneos. O que a gente vai ver agora são 4 casos em que a gente pode aplicar esse princípio da simultaneidade e a gente vai estudar os vetores das grandezas através desses casos. Eu quero que você interprete VC, que vai aparecer bastante, como se fosse velocidade da correnteza de um rio, que eu vou colocar ali no desenho, tá? VB vai ser a velocidade desenvolvida pelo motor de um barco, que também vai aparecer no desenho, e VR vai ser a velocidade resultante, que seria a composição dessas duas velocidades, tudo bem? Então vamos estudar a composição de movimentos para esses casos. Então aqui a gente tem o primeiro caso. Qual é ele? Vetores paralelos e com o mesmo sentido. Galerinha, duas coisas paralelas é que não possuem inclinação relativa, não é isso? Duas retas paralelas, elas não possuem inclinação relativa, beleza? E eles possuem o mesmo sentido, quer dizer que eles estão indo para o mesmo lugar. No nosso caso aqui, veja bem, a velocidade da correnteza ela está apontando para a direita, que é justamente essa setinha de azul. Já o barco, o motor do barco está fazendo com que a hélice gire ali, né? E faça com que esse barco desenvolva uma velocidade também para a direita. Perceba o seguinte: essa velocidade do barco tem 4 metros por segundo e a velocidade da correnteza tem 3 metros por segundo. Eu acho que você já percebe, pela experiência cotidiana, que essas velocidades elas vão se somar, de tal forma que esse barco fique mais rápido em relação ao solo, em relação às margens desse rio. Concorda comigo? Se eles estão indo para o mesmo lugar, não é isso? Então quer dizer que juntos eles vão fazer com que esse barco fique mais veloz. Então quer dizer que se eu tenho o barco com 4 metros por segundo e a correnteza com 3 metros por segundo, eu juntar esses dois, eu chego numa velocidade resultante aqui de 7 metros por segundo. Esse é o exemplo mais básico que a gente pode imaginar. A gente juntou essas duas velocidades em uma só e a gente viu que nesse caso a gente teve uma velocidade resultante maior, né, do que os vetores separados anteriormente. Então quer dizer o quê? Que quando a gente tem uma velocidade resultante, para vetores que estão indo para o mesmo sentido e são paralelos entre si, a gente vai pegar somente a soma. Então quer dizer que em módulo, a velocidade resultante vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza.
Então, sempre que a gente tiver, independente das grandezas envolvidas, vetores que estão paralelos e estão indo para o mesmo sentido, a gente vai ter que o módulo da resultante vai ser a soma entre eles, bem facinho assim. E aqui eu coloco uma observação. Dizemos que dois vetores são vetores iguais quando possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Perceba que antes a gente não tinha o mesmo módulo, porque uma era de 4 metros por segundo e a outra velocidade era de 3 metros por segundo. Aqui não, aqui eu estou pegando uma velocidade como 4 metros por segundo e a outra também. Eles têm a mesma direção, que nesse caso seria a direção horizontal, e o mesmo sentido. Os dois estão indo ali da esquerda para a direita. Então eu posso dizer que VB e VC nesse caso são vetores iguais. Como eles obedecem ao primeiro caso, que a gente viu, vetores na mesma direção, mesmo sentido, ou seja, paralelos, e no mesmo módulo, né? Eles são vetores iguais e a gente poderia somar os dois. A soma entre eles seria de 8 metros por segundo. Então, quando a gente pega vetores iguais e a gente soma os dois, é como se eles atingissem o dobro de um dos vetores iniciais, não é isso? Já que os dois vetores são iguais. Então, ficaria 2 vezes v, não é isso? Se a gente considerasse v como um vetor genérico. Vamos ver agora um exemplo de como é que a gente brinca com isso. Um menino está sobre um vagão prancha de 10 metros de comprimento que se desloca sobre trilhos retilíneos com velocidade constante de módulo 36 km por hora. Eu vou fazer logo uma conversão, porque eu sei que a gente vai precisar trabalhar em metros por segundo. 36 km por hora, para a gente levar isso aqui para metros por segundo, basta que a gente divida por 3,6. 36 por 3,6 são 10 metros por segundo. Agora beleza, vamos ver o que diz o restante da questão. Então, esse vagão prancha, ele se desloca com essa velocidade em relação ao solo. Em certo momento, o menino começa a se deslocar na parte de trás do vagão e alcança a sua frente após 5 segundos com passadas regulares. Passadas regulares indica para a gente que a gente vai ter aqui uma velocidade que é constante, tudo bem? Passadas regulares, são sempre as mesmas passadas. E aí veja bem, um aluno faz as seguintes afirmações para o intervalo de tempo considerado. Primeira observação, a velocidade do menino em relação ao vagão tem módulo de 8 metros por segundo. A primeira coisa que a gente pode observar para testar se essa primeira afirmativa é verdadeira ou não é o seguinte: imagina que esse carinha em cima do vagão não se mexe. Então, o menino, em relação ao vagão, ele encontra-se em repouso, né? É que nem você imaginar uma pessoa que esteja dentro de um ônibus e esse ônibus ali em movimento em relação ao solo. Logicamente que em relação ao ônibus, esse carinha não se move, não se desloca. Mas se ele começa a andar, a gente tem um deslocamento relativo. Mas veja que inicialmente, quando estavam em repouso, a gente não tinha velocidade relativa, tranquilo? Só quando ele se mexe é que ele vai apresentar essa velocidade. Mas aí a gente não considera a velocidade do vagão inicialmente, né? Porque inicialmente estavam em repouso entre si. Então esse carinha, quando ele começa a andar, é que ele vai apresentar uma velocidade em relação ao vagão. Então veja bem, a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Nesse caso, ele vai se deslocar em 10 metros, porque ele vai sair daqui até aqui. Veja que a gente está pegando isso em relação ao vagão, tudo bem? Então veja bem, ele percorreu aqui 10 metros e ele fez isso em 5 segundos. Então quer dizer que a velocidade relativa aqui, entre ele e o vagão, seria de 10 sobre 5, que seriam 2 metros por segundo. Então a primeira está mais falsa que uma nota de R$3, né? Aqui diz que a velocidade seria de 8 metros por segundo em relação ao vagão, só que na verdade a gente tem uma velocidade aqui de 2 metros por segundo. Vejamos aqui, na segunda proposição, se ela é verdadeira ou falsa. A velocidade do menino em relação ao solo tem módulo igual a 12 metros por segundo. Galera, isso está verdadeiro. A gente viu que o vagão, ele se mexe aqui com uma velocidade de 10 metros por segundo em relação ao solo, não é isso? Então, é uma velocidade que ela está vindo de onde? Aqui, ó, da esquerda para a direita. Misericórdia, essa reta. Da esquerda para a direita, tudo bem?
E o carinha também está desenvolvendo uma velocidade da esquerda para a direita. A gente tem duas velocidades que elas têm o mesmo sentido, não é isso? Mesma direção, e eles têm o quê como resultante? A soma entre eles. O carinha tem originalmente, em relação ao vagão, uma velocidade de 2 metros por segundo, só que a gente tem que contar que o carinha que está fora do vagão já percebe o vagão com 10 metros por segundo. Então, a velocidade que o carinha vai desenvolver vai ser 10 metros por segundo mais alguma coisa. Nesse caso, vai ser aqui mais 2 metros por segundo. Então, realmente, a velocidade desse rapaz em relação ao solo tem módulo igual a 12 metros por segundo. Isso aí está verdadeiro. Vamos ver o que diz aqui a terceira proposição. O deslocamento do menino em relação ao solo tem módulo igual a 50 metros. Vejamos, a gente pode testar essa teoria. Então, bora testar aqui, ó, proposição número 3. Então, a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Só que a velocidade do rapaz em relação ao solo, a gente acabou de ver que são 12 metros por segundo, não é isso? O ΔS eu quero achar. E a gente viu que tudo isso ocorreu aqui em 5 segundos. Então, se a gente pega o 5 e multiplica aqui, fazendo meios pelos extremos, a gente vai ver que esse ΔS tem que ser igual a 12 vezes 5, que seriam aqui de 60 metros. Então, o deslocamento do menino em relação ao solo foi ali de 60 metros, não de 50. Então, a terceira proposição está falsa, mais falsa que as minhas habilidades em desenho, beleza? E na quarta proposição, a gente tem o seguinte: o deslocamento do menino em relação ao vagão tem módulo igual a 10 metros. Bora testar. Mais uma vez, velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade do menino em relação ao vagão, a gente viu que eram de 2 metros por segundo, não foi isso? Então aqui a gente coloca 2 metros por segundo, tem que ser igual a ΔS, e ele fez tudo isso em 5 segundos. Pega esse 5, joga para cá multiplicando. Então, ΔS vai ser 2 vezes 5, que seriam 10 metros. Então, aqui a gente tem que a quarta proposição está verdadeira. Se a gente olhar aqui, ó, são corretas, então aqui a gente tem a 4 e no outro a gente viu que era a 2 também. Então, 2 e 4. Resposta letra C de cirrose. Tudo bem? Vamos agora ver o segundo caso que a gente tem para operação com vetores na composição de movimentos. No segundo caso, a gente tem o quê? A gente vai ter vetores paralelos e com sentidos opostos. Quando a gente diz que os vetores são paralelos, a gente diz que eles têm a mesma direção. Se a gente observa aqui na figura, realmente os dois vetores estão na horizontal, só que dessa vez um está indo da esquerda para a direita, que seria a velocidade da correnteza, e a gente tem outra velocidade que está indo da direita para a esquerda, que seria ali a velocidade do barco. O que é que a experiência cotidiana diz para a gente? O barco está tentando meio que subir esse rio, entre aspas. E aí a gente vê que a cada segundo ele anda quantos metros? 4. Só que aí vem a correnteza e empurra nesse mesmo segundo esse barco 3 metros abaixo. Então o que é que a gente vai ter? Que esse carinha, a cada segundo, vai conseguir andar somente 1 metro, tudo bem? Então a velocidade resultante desses dois vetores com a mesma direção em sentidos opostos seria a diferença entre esses dois vetores. Aí é o que a gente vê aqui. Então, em módulo, a velocidade resultante vai ser a velocidade do maior, que nesse caso é o barco, né? Menos a velocidade do menor, que nesse caso seria a correnteza. Então, sempre que a gente tiver dois vetores, independentemente de quais são as grandezas envolvidas, dois vetores que estejam na mesma direção, mas com sentidos opostos, a gente vê que a velocidade resultante, ou seja, a composição de velocidades, vai ser a diferença escalar entre esses dois vetores, tudo bem? Dizemos que dois vetores são vetores opostos quando eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Agora, realmente, a gente pega o mesmo módulo, né? Porque aqui a gente tem a velocidade do barco como 4 metros por segundo e a velocidade da correnteza também como 4 metros por segundo. Então, tem o mesmo módulo, isso é verdade. Mesma direção, que é algo que a gente verifica também, porque os dois estão na horizontal, e a gente percebe que realmente eles têm sentidos opostos, não é isso? Um está indo para a esquerda e outro está indo para a direita. Se a gente aplicar aqui a regrinha da diferença, né, que a gente acabou de ver, é o segundo caso, então ficaria 4 menos 4.
só que 4 menos 4 é 0. Então, a velocidade resultante desse carinha seria de 0. Ele não vai se deslocar em relação ao rio, concorda comigo? Nem em relação às margens, logicamente. Porque aí o que acontece? Ele vai tentar subir 4 metros, só que aí a correnteza vai e leva ele abaixo 4 metros também a cada segundo. Então, no fundo, ele não vai conseguir se deslocar. Ele vai ficar paradinho ali no rio, tudo bem? Então, esses são vetores opostos, tudo bem? Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Vamos aqui fazer um exercício sobre o segundo caso. Entre as cidades A e B, existem sempre correntes de ar que vão de A para B com uma velocidade de 50 km por hora. Vamos tentar imaginar a situação, né? Aqui a gente tem uma cidade A e aqui a gente tem, numa distância retilínea, uma cidade B, tranquilo? A gente sempre tem uma velocidade aqui de 50 km por hora, isso para correntes de A, que vão de A para B. Quer dizer, então, que a gente tem aqui uma velocidade do A indo de A para B, esse seria o sentido, tá? E a gente vai chamar isso aqui de VA igual a 50 km por hora. Não se esquece de colocar o símbolozinho de vetor, é uma grandeza vetorial. Um avião percorrendo em linha reta com velocidade de 150 km por hora em relação ao A, demora 4 horas para ir de B até A. Ou seja, tem um aviãozinho que ele vai vir de B para A, só que dessa vez com uma velocidade aqui de módulo, que eu vou chamar de VA, V do avião, tranquilo? De exatamente 150 km por hora. E a questão deseja saber qual é a distância entre essas duas cidades. O primeiro passo é a gente encontrar qual é a velocidade resultante entre esses dois carinhas, não é isso? Então, como aqui a gente tem vetores que estão na mesma direção horizontal, mas sentidos opostos, a gente vai pegar a diferença entre esses dois vetores. Então, a gente ficaria com 150 menos 50, aqui a gente teria 100 km por hora, beleza? Agora que a gente sabe da velocidade, a gente tem condições de saber quanto é a distância entre essas duas cidades, porque velocidade é ΔS sobre ΔT. Nesse caso, a nossa velocidade resultante é de 100 km por hora, então aqui coloca 100. O deslocamento a gente quer saber, que seria relativo à distância, né, entre essas duas cidades, e a gente sabe que o tempo aqui, ó, é de 4 horas, beleza? Então é só a gente isolar, a gente ficaria aqui ΔS tem que ser igual a 100 vezes 4, que seriam exatamente 400 quilômetros, que é o que consta aqui na letra B de bronquite aguda, belezinha? Então é uma questão de cinemática vetorial, porque a gente precisou saber qual era a velocidade resultante, ou seja, a gente tem uma composição de movimentos, né? A velocidade resultante é a composição da velocidade do ar com a velocidade do avião, e a gente aplicou essa conclusão para uma fórmula já conhecida, né? A velocidade seria igual a ΔS sobre ΔT. Vamos agora ver o nosso terceiro caso, que é bem interessante, é um caso que a gente vai utilizar bastante, principalmente na aula 10 e na aula 11. Veja bem, a gente percebe que o barco agora tem uma velocidade na vertical, de baixo para cima, no nosso campo de visão, e que a correnteza continua na horizontal, da esquerda para a direita. Eu acho que você tem uma noção até intuitiva de que esse barco vai sair meio inclinado, né, daqui. Então a gente percebe que a velocidade resultante é inclinada entre esses dois carinhas. Perceba que esses carinhas são perpendiculares, ou seja, possuem entre si um ângulo de 90 graus, tudo bem? Eu vou te dizer daqui a pouquinho por que é que esse módulo aqui da velocidade resultante deu de 5 metros por segundo. Mas para que a gente chegue lá, eu preciso que a gente entenda o que é um método para a soma de vetores, que seria o método que eu chamo de método do polígono. Vê só, esse método ele se baseia em 2 passos. No primeiro, a gente vai escolher um dos vetores iniciais como ponto de partida e vamos traçar os vetores seguintes, colocando a origem do segundo vetor coincidindo com a extremidade do primeiro, e assim sucessivamente. Veja bem, traduzindo isso tudo, já visse aquelas manadas de elefantes, a gente percebe que quando os elefantes vão se deslocar de uma região para outra, eles fazem uma filinha, né? E nessa filinha, a gente percebe que o filhote, geralmente é o filhote que fica lá atrás da fila, ele coloca a tromba dele no rabinho do elefante da frente. E esse elefante da frente faz a mesma coisa, coloca a trombinha dele no rabinho do elefante seguinte.
até que a gente chegue no último elefante. Com os vetores é parecido. Por exemplo, imagina que aqui seja um vetor, e aí eu queira somar ele com outro vetor. Então veja, aqui é a origem desse vetor e aqui é a extremidade. E aí, pela regrinha, a origem do próximo vetor vai ficar na extremidade do vetor anterior. E aí eu vou fazendo isso com sucessivos vetores, belezinha? Então veja bem, o segundo passo diz que o vetor resultante, aqui não tem esse i, isso aqui foi simplesmente emoção, a gente corta esse i daqui, ó. O vetor resultante é determinado pela origem do primeiro vetor e pela extremidade do último vetor traçado. Vamos ver aqui como é que isso funciona. Então veja, inicialmente a gente tinha a velocidade do barco e velocidade da correnteza dessa forma. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetorzinho aqui da velocidade do barco, eu vou pegar a origem dele, que é esse ponto daqui, e eu vou jogar para a extremidade do primeiro vetor, tá? Então ficaria assim, ficaria realmente, ó, extremidade com origem, tranquilo? Então a gente está obedecendo a primeira regrinha, ao primeiro passo, e a gente viu na segunda regrinha, no segundo passo, que o vetor resultante ele vai começar na origem do primeiro, que seria esse cara, e ele vai para a extremidade do segundo, ou seja, para a extremidade do último, né? Que nesse caso é o segundo. Então a velocidade resultante ficaria aqui. Essa seria a regrinha do polígono. E agora que a gente montou um polígono, a gente percebe que aqui a gente tem um triângulo pitagórico, um triângulo de ângulo reto, e a gente pode aplicar Pitágoras, porque veja, o VR ele está oposto ao ângulo de 90 graus, então ele é a hipotenusa. Isso quer dizer que VB e VC são catetos. E o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então veja, a velocidade resultante ao quadrado seria a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Para a situação que a gente viu anteriormente, a gente ficaria com VR ao quadrado. Quem é a velocidade do barco? A velocidade do barco que a gente viu, se eu não me engano, eram de 4 metros por segundo, não era isso? Bora voltar, para que a gente não se perca. Cadê? Tá aqui. Realmente, a velocidade do barco seriam ali de 4 metros por segundo. Então aqui ficariam 4 ao quadrado mais a velocidade da correnteza, que eram de 3 metros por segundo. Então ali fica 3 ao quadrado. Isso quer dizer que a velocidade resultante ao quadrado tem que ser igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, a velocidade resultante ao quadrado vai ser 16 mais 9, que é 25. Se a gente pegar esse expoente e jogar para o outro lado como raiz, a gente vai ver que a velocidade resultante vai ser raiz de 25, e a raiz de 25, como vocês bem sabem, é de 5 metros por segundo. Então, a gente conseguiu chegar aqui naquele mesmo resultado que eu tinha previsto para vocês, tá? Sempre que a gente tiver vetores perpendiculares, ou seja, vetores que formem 90 graus entre si, basta que a gente aplique o teorema de Pitágoras e a gente vai conseguir achar o módulo da velocidade resultante sem problema nenhum. E aí veja bem o seguinte, a regra do polígono é válida para quantos vetores você imaginar. Então, se eu pegar aqui 4 vetores diferentes, a gente sempre vai obedecer aqueles passos que a gente viu anteriormente. A gente vai escolher um vetor, digamos que a gente escolhe aqui V1, e a gente vai colocar o próximo vetor com o início dele na extremidade do primeiro vetor. Então, se esse vetor for o vetor 2, por exemplo, aí a gente colocaria ele ali, ó. Aí a gente traria ele daqui para cá, então ele ficaria aqui. O início dele encostaria na extremidade do vetor inicial. Se a gente fizer isso para todos os vetores, a gente chegaria nessa figurinha daqui. Veja que nós estamos obedecendo aos passos mencionados, ó. Extremidade, início, extremidade, origem, tudo bem? E aqui a gente fica com a extremidade. E veja, o vetor resultante, ele é dado quando a gente pega o início do primeiro vetor, que seria o início de V1, e a gente vai até a extremidade do último vetor, que seria V4. Então, o vetor resultante seria dado por esse módulo daqui, tudo bem? Então, é assim que a gente trabalha com a regra do polígono. Geralmente, na física, a gente vai pegar no máximo 3 vetores ou 4, quando a gente vai pegar lá na dinâmica, né? Quando a gente vai somar forças. Por enquanto, aqui na aula 9, 10 e 11, a gente vai pegar somente soma entre 2 vetores, tudo bem? Aí, bora lá, vê só. Tem aqui uma aplicação. Um barco com velocidade de 40 metros por segundo em relação às águas
que se movimenta mantendo o eixo do barco perpendicular às margens do rio. Então é mais ou menos isso. Imagine que a gente tem aqui o pontinho, que seria o barco, aqui a gente tem as margens, tá? E uma velocidade que é perpendicular às margens do rio é uma velocidade que faça um ângulo de 90 graus com essas margens, não é isso? Então, veja, se a gente extrapolar essa reta, colocando ela para cá, então a gente vê que realmente aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, não é isso? Então, veja bem, cuja velocidade da correnteza é de 30 metros por segundo. Então, o rio vem aqui abaixo, né? Então, aqui a gente tem uma velocidade de 30 metros por segundo no sentido do rio. Então, veja, tem em relação às margens, ou seja, em relação ao solo, uma velocidade em metros por segundo igual a. Então, essa setinha aqui para cima seria a velocidade do barco, como a gente mencionou. Essa setinha favorável ao rio é a velocidade da correnteza. E a gente quer saber quem é a velocidade resultante, que a gente sabe que é essa velocidade daqui, né? Pelo que a gente viu anteriormente, a gente tem que o módulo seria assim. VR ao quadrado tem que ser igual à velocidade do barco ao quadrado, mais a velocidade da correnteza também ao quadrado. Então, ficaríamos com velocidade resultante ao quadrado, é a velocidade do barco, que aqui seria de 40 metros por segundo, né? Então, 40 ao quadrado, mais a velocidade da correnteza, que aqui é de 30 metros por segundo, também ao quadrado. Então, a velocidade resultante ao quadrado tem que ser igual a 40 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1.600, mais 30 ao quadrado, que é a mesma coisa que 900. Se a gente pega 1.600 mais 900, a gente tem aqui 2.500. E se a gente pegar esse expoente e levar para o outro lado como raiz, a gente vai ter que a velocidade resultante vai ser igual à raiz de 2.500. Só que a raiz de 2.500 é a mesma coisa que 50 metros por segundo. É o que consta aqui na letra D de diarreia, tudo bem? Então, uma questão bastante simples. Vamos ver aqui a próxima. Um homem tem velocidade relativa a uma esteira de módulo de 1,5 metros por segundo e direção perpendicular à de velocidade de arrastamento da esteira. Então, se a gente fizer um desenho aqui, a gente vai ter o seguinte. Digamos que aqui a gente tenha a esteira, certo? Está aqui a esteira, bonitinha. E aí tem um homem, digamos que esse homem está aqui, tudo bem? Mas aí esse homem ele tem uma velocidade, ó, direção perpendicular à velocidade de arrastamento da esteira. Então, digamos que a esteira ela se mexa para cá, tudo bem? Ela vai arrastando nesse sentido. Então, se é perpendicular, a gente sabe que a velocidade desse carinha está para cá, não é isso? Então, ela está aqui na vertical, formando 90 graus aqui com o sentido de movimento da esteira, beleza? Então, a gente tem aqui que a velocidade do homem, que eu vou chamar de VH. Sabendo disso, vamos retornar aqui ao enunciado. A largura da esteira é de 3 metros, ou seja, isso aqui é a largura, ó, 3 metros, tudo bem? Tudo bem, beleza. A largura dela é de 3 metros, bora ver o que mais, né? E sua velocidade de arrastamento em relação ao solo tem módulo igual a 2 metros por segundo. A velocidade de arrastamento está aqui, tudo bem? Então, a velocidade da esteira, eu vou chamar isso aqui de VE. Bora lá, bora ver o que a questão diz pra gente. Calcule, na letra A, o módulo da velocidade da pessoa em relação ao solo. Tudo bem. A velocidade da pessoa em relação ao solo, alguém que observe esse carinha se mexendo vai ver ele andar assim, não é isso? Porque ele vai andando uma parte na vertical e uma parte na horizontal. Então, para a gente achar essa velocidade, a gente tem que chamar ela de velocidade resultante. Aqui a gente tem dois vetores perpendiculares, né? Então, a gente ficaria com a velocidade resultante ao quadrado tem que ser igual à velocidade do homem ao quadrado, mais a velocidade da esteira também ao quadrado. Então, a gente tem a velocidade resultante ao quadrado, tem que ser igual à velocidade do homem, que a gente viu que era de 1,5 ao quadrado, não é isso? A velocidade da esteira é de 2 metros por segundo, então aqui a gente fica com 2 ao quadrado. Então, vamos lá, 1,5 ao quadrado é a mesma coisa que 2,25, tudo bem? É só pensar que 15 vezes 15 é 225, então aqui a gente coloca duas vírgulas, 2,25, mais 2 ao quadrado, que é 4. Se a gente pegar 2,25 mais 4, a gente fica com 6,25. E aí, se você pensar isso como 625, cuja raiz é o próprio 25, quer dizer que essa velocidade resultante, se a gente tirar aqui a raiz, né, levando o expoente ali para o outro lado, ele vem como raiz, então a gente ficaria aqui com 2,5 metros por segundo. Está aqui a resposta da letra A, 2,5. Então, 2,5 metros por segundo. Letra B,
a distância percorrida pela pessoa em relação ao solo ao atravessar a esteira. E aí tenha muito cuidado com isso, porque vê bem, a gente sabe que o carinha ele vai sair desse ponto e vai chegar nesse, não é isso? Então ele anda aqui uma distância horizontal, só que ele também anda uma distância vertical. E essa distância vertical é essa distância de 3 metros. O que a gente quer saber é a distância em relação ao solo. Então a gente quer saber quem é esse x daqui, tudo bem? Só que aí veja bem, eu sei qual é a velocidade do homem e eu sei qual é a distância que esse carinha percorreria na vertical. Então como é que a gente faz? Para a vertical, a gente ficaria com velocidade do homem tem que ser igual a ΔS sobre ΔT. A minha missão vai ser encontrar esse ΔT, porque o intervalo de tempo que ele levar para percorrer a vertical vai ser o mesmo intervalo de tempo que ele vai percorrer essa distância x, já que a gente viu o princípio da simultaneidade de Galileu, né? Tudo isso ocorre ao mesmo tempo. Então a gente ficaria com a velocidade do homem, que seria de 1,5. O ΔS a gente já conhece, que é ali de 3 metros, não é? Então a gente vai achar o ΔT. É só a gente fazer mesmo pelos extremos. Joga o ΔT para cima e coloca 1,5 ali para baixo. Então ΔT vai ser igual a 3 dividido por 1,5. Isso aqui dá exatamente 2 segundos. Agora a gente pode saber quanto é que vale x, porque para x a gente ficaria assim, ó, a velocidade resultante, não é? Que é a velocidade que vai aqui inclinada, então a velocidade resultante tem que ser igual a x, que é o nosso ΔS, dividido pelo tempo em que ele faz tudo isso. Se a gente fizer mesmo pelos extremos, a gente vê que x vai ser igual à velocidade resultante vezes o ΔT. A velocidade resultante desse carinha, a gente achou, 2,5. Só que são 2,5 metros por segundo durante 2 segundos. Então aqui a gente vai ver exatamente 5 metros, tudo bem? Está aqui a resposta para a letra B. Em relação ao solo, ele andou 5 metros, tudo bem? Vamos agora para o nosso quarto caso. Aqui no quarto caso, a gente teria vetores que são oblíquos, então eu estou pegando qualquer ângulo que seja ali de 0 a 180 graus. Para que a gente possa verificar essa relação, daqui a pouquinho, a gente vai ver uma nova regrinha, tá? Mas é importante que você saiba que a velocidade resultante, ela logicamente seria inclinada também. Nosso papel é descobrir como é que a gente vai calcular esse módulo. Mas aí eu quero que você veja que a gente vai precisar aplicar uma regrinha que a gente chama de regra do paralelogramo. A gente vai pegar os dois vetores iniciais e, logicamente, a gente vai tentar traçar um paralelogramo, porque a regra não é do hexágono, né? A regra é do paralelogramo. Então, eu peguei aqui, ó, duas retinhas imaginárias, só para que a gente possa deslocar muito bem o vetor C para cá e o vetor B para cá, tudo bem? Então, o que a gente faz é simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente pega o vetor de baixo, coloca ele ali em cima, e a gente coloca o vetor aqui que estava na esquerda, aqui para a direita também. Então, a gente fecha um paralelogramo, e a velocidade resultante vai pegar justamente, ó, a origem dos dois vetores e vai levar para a extremidade dos dois vetores. Nossa missão agora é calcular essa resultante. Para calculá-la, é importante que a gente lembre de uma propriedade interessantíssima da trigonometria, que é a lei dos cossenos. Para aplicar a lei dos cossenos, eu vou olhar para esse triângulo que eu vou destacar aqui, ó. Esse triângulo que tem um ângulo que eu chamei ali de ângulo gama, tudo bem? Então, veja bem. A lei dos cossenos diz que o lado do triângulo oposto a gama, que nesse caso é VR, né? É que VR ao quadrado tem que ser igual. Aí a gente pega os outros lados, que seriam VB e VC. Aí VB ao quadrado mais VC ao quadrado menos 2 vezes VB vezes VC vezes o cosseno de gama. Mas, nos problemas de física, a gente dificilmente vai trabalhar com gama. A gente vai trabalhar com esse θ. Lembre-se que esse θ é o ângulo entre VB e VC originalmente, tudo bem? Então, a gente vai olhar para um ângulo que a gente pode deslocar ele daqui para cá. É a mesma coisa, tudo bem? Perceba que, nesse caso, a gente tem que gama mais θ é igual a um ângulo raso, é igual a 180 graus. E aí, qual é a propriedade que a gente pode utilizar? A gente pode pensar que cosseno de gama é igual ao cosseno de 180 menos θ. Por quê? Se a gente isola o gama aqui, a gente ficaria com 180 graus menos θ. Então, o que a gente fez foi somente substituir aqui para o gama, beleza? Mas aí o que acontece? Cosseno de 180 graus menos θ é a mesma coisa que menos cosseno θ. Faz um teste.
Imagine aqui que θ seja igual a 60 graus, tudo bem? Então, o cosseno de 180 menos θ seria o cosseno de 180 graus menos 60 graus. Só que o cosseno de 180 graus menos 60 graus é a mesma coisa que o cosseno de 120 graus. E o cosseno de 120 graus é menos 1 sobre 2, lá das propriedades trigonométricas, beleza? Então, veja, cosseno de 180 menos θ é igual a menos 1 sobre 2 nesse caso. E quem é o cosseno do nosso θ? É igual a 1 sobre 2, porque θ é igual a 60 graus. Então, quer dizer o quê? Que cosseno de 180 menos 60 é a mesma coisa que menos o cosseno de θ, beleza? Então, aí a propriedade ela é verdadeira. Então, isso quer dizer que se a gente substituir esse menos cosseno θ aqui no cosseno gama, a gente ficaria com menos 2VB vezes VC vezes menos cosseno θ. Menos com menos dá mais, e a gente pode substituir aqui por cosseno θ sem nenhum prejuízo. Então, aqui a gente teria a regra geral. Velocidade resultante ao quadrado, ou vetor resultante ao quadrado, é igual à velocidade do barco ao quadrado, mais VC ao quadrado, mais 2 vezes VB vezes VC, vezes o cosseno θ. É essa expressão aqui de baixo que a gente vai utilizar nos problemas de física, tudo bem? Pelo menos em 99% deles. Então aqui a gente tem um resumo de tudo que a gente viu até agora para o quarto caso, né? Se a gente tiver um ângulo oblíquo, a gente vai poder utilizar a lei dos cossenos, sem nenhum problema. Temos aqui também uma conclusão bem importante. Pela expressão anterior, podemos concluir que a velocidade resultante ou o vetor resultante vai atingir um valor máximo quando os vetores possuírem mesma direção e mesmo sentido. Veja bem, para o círculo trigonométrico, a gente pode encontrar valores para cosseno θ de menos 1 até 1, tranquilo? E quando é que vai ser o valor máximo? Quando o cosseno de θ for igual a 1. Só que para o cosseno de θ ser igual a 1, θ tem que ser 0 graus. Quando θ for 0, o cosseno de θ vai ser 1. Então, quer dizer que a gente teria aqui, dois vetores que possuem 0 graus entre si. Eles estão paralelos e têm o mesmo sentido. Então, nesse caso, a gente teria vetores cuja soma seria máxima, tranquilo? E isso vale para qualquer grandeza vetorial. E a gente vai pegar esses carinhas com um valor mínimo quando eles tiverem a mesma direção e sentidos opostos. Por que isso? Porque o menor valor que a gente pode colocar aqui para cosseno θ, no círculo trigonométrico, seria aqui de menos 1. E quando é que cosseno θ vai ser menos 1? Quando θ for igual a 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, a gente teria aqui, vetores que estariam na mesma direção, mas sentidos opostos, né? É nesse caso, justamente, que a gente tem um ângulo aqui de 180 graus entre eles. Então, quando é que a gente vai ter um valor máximo? Quando os vetores apontarem na mesma direção e no mesmo sentido. Quando é que o valor vai ser mínimo? Quando eles estiverem na mesma direção, porém em sentidos opostos. Vamos aqui fazer um exemplo para que a gente possa consolidar essa ideia da regra do paralelogramo. O Aquaman deseja movimentar-se a favor de uma correnteza mágica, cujo módulo para a velocidade é de 20 metros por segundo. No entanto, o herói encontra-se ferido e, para chegar ao destino, resolve convocar um golfinho para transportá-lo. Infelizmente, o golfinho é míope e não consegue seguir a correnteza completamente, imprimindo uma velocidade de módulo 15 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus com a correnteza. Então, a gente teria o seguinte desenho, né? A gente teria a correnteza vindo para cá, por exemplo, a gente está supondo, né? Aqui a gente tem a velocidade da correnteza e a gente percebe que o golfinho ele desenvolve uma velocidade para cá, que faz um ângulo aqui de 60 graus com essa velocidade da correnteza, não é isso? Então, aqui a gente tem a velocidade do golfinho, tranquilo? Lógico que a gente sabe, pelo que a gente viu, como aqui a gente tem um ângulo oblíquo, né? Que a velocidade resultante ficaria para cá, e a gente aprendeu que o módulo dessa velocidade resultante é dada através da lei dos cossenos. Então, veja bem, calcule a velocidade resultante do golfinho, então a gente vai aplicar realmente a lei dos cossenos, e de nosso bravo e arrependido herói. Considerar também que a raiz de 37 seja igual a 6,1. Então, beleza. Aqui a gente ficaria com velocidade resultante ao quadrado, tem que ser igual a velocidade da correnteza ao quadrado, mais a velocidade do golfinho ao quadrado, mais 2 vezes a velocidade da correnteza vezes a velocidade do golfinho,
tudo isso vezes o cosseno de θ, que nesse caso vale de 60 graus, não é isso? Então vamos achar quem é essa velocidade resultante. A velocidade da correnteza é exatamente de 20 metros por segundo, então aqui ficaria 20 ao quadrado, mais a velocidade do golfinho, que seria 15 ao quadrado, ok? Mais aí 2 vezes a velocidade da correnteza, que é 20, vezes a velocidade do golfinho, que é 15, e o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. A gente pode cortar aqui, ó, 2 em cima, com 2 aqui embaixo. Então, a velocidade resultante ao quadrado teria que ser igual a 20 ao quadrado, que é 400, mais 15 ao quadrado, só que 15 ao quadrado é 225, mais 20 vezes 15, que é 300. 400 mais 225 é a mesma coisa que 625. Mais 300, a gente tem aqui 925. Tranquilo? Então, a nossa conclusão, por enquanto, é que a velocidade resultante ao quadrado é a mesma coisa que 925. A velocidade resultante, então, vai ser igual à raiz de 925. Aí a gente precisa fatorar esse termo, né? Então, bora lá. 925, a gente não pode dividir por 2 porque não é par. A soma aqui é 9, 2, 11, mais 5, 16, também não é divisível por 3, mas é divisível por 5, né? Se a gente pegar 925 dividido por 5, 185. Então, aqui 185, a gente pode dividir mais uma vez por 5, não é isso? Só que 185 por 5 é a mesma coisa que 37. E 37 só é divisível por ele mesmo, né? É um número primo. Então, aqui a gente ficaria com 1 no final, né? Então, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, vezes 37. Então, a velocidade resultante vai ser igual a raiz de 925, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado, vezes 37. Veja que aqui esse carinha está ao quadrado, ele pode sair da raiz, né? Então, a velocidade resultante tem que ser igual a 5 vezes a raiz de 37. E a questão pediu para que a gente considerasse a raiz de 37 como 6,1. Então, aqui a gente ficaria com 5 vezes 6,1, que é a mesma coisa que 30,5 metros por segundo. Tá aí a nossa resposta, tranquilo? O que a gente vai ver agora é o que a gente chama de componentes de um vetor. E estudar as componentes de um vetor vai ser um assunto bastante importante e a gente vai utilizar bastante nas aulas 10 e 11. Veja bem, como a gente viu, a velocidade resultante é a composição de outras velocidades. E às vezes é vantajoso analisar somente as componentes deste vetor, porque talvez a gente não saiba trabalhar matematicamente com a velocidade resultante. Mas a gente sabe que quando a gente decompõe ela, né, em Vy e Vx, a gente sabe trabalhar com trajetórias retilíneas. A gente já viu aqui o movimento uniforme, né, na horizontal, em trajetórias retilíneas, como a gente mencionou, e a gente também já viu o lançamento vertical, que seria ali responsável nos movimentos que a gente vê no eixo y, né, que é justamente aqui o que se refere Vy. Então, no nosso exemplo, temos para VR uma componente horizontal e uma componente vertical. Veja que ali eu coloquei dois ângulos, né? Um ângulo chamado alfa e um ângulo chamado beta. Pela regra do polígono, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse carinha aqui, que é Vy, e a gente pode trazer ele para cá, de tal forma que a gente chegue justamente no que a gente está colocando aqui em cima. Vê só, eu peguei Vy e eu coloquei a origem dele na extremidade aqui de Vx, tranquilo? E o vetor resultante vai pegar aqui na origem do primeiro até a extremidade do segundo. Já aqui embaixo eu peguei o seguinte, eu peguei esse Vx e joguei ele para cá, de tal forma que a origem do Vx ficasse na extremidade do Vy e a velocidade resultante saísse da origem do primeiro e fosse até a extremidade do último. E aí a gente vai analisar esses dois triângulos que a gente pegou aqui de forma separada. Por exemplo, se a gente olha aqui para alfa e a gente pegar o seno de alfa, a gente sabe que o seno é o cateto oposto, que nesse caso é Vx, sobre a hipotenusa, que nesse caso é VR. Então, a gente chega nessa expressão que eu coloquei aqui. O seno de alfa vai ser Vx sobre VR. Se a gente isola esse Vx, pegando esse VR e jogando para cá, o Vx vai ser igual a VR vezes o seno de alfa, tudo bem? Se a gente olhar agora para o cosseno de alfa, o cosseno vai ser o cateto adjacente, que nesse caso é o Vy, sobre a hipotenusa, que nesse caso continua sendo o VR. Então, o cosseno de alfa vai ser Vy sobre VR. Se a gente isola aqui o Vy, né, jogando o VR para cá,
a gente ficaria que VY vai ser igual a VR cosseno θ, tudo bem? Se a gente olhar para o outro triângulo, a gente consegue chegar em relações parecidas, mas veja que é muito importante você perceber para qual ângulo você está olhando. Vê só, se a gente pega aqui o seno de beta é o cateto oposto, que nesse caso é VY, o de alfa era Vx, né? Por isso que eu digo que você tem que tomar cuidado com a escolha do ângulo, e a hipotenusa é VR. Então, o seno de beta é justamente essa expressão aqui, VY sobre VR. Se você pegar o VR e jogar para cá multiplicando, você vai achar que VY vai ser igual a VR seno beta. Já aqui embaixo, pegando o cosseno, a gente vê que o cosseno é o cateto adjacente, nesse caso é o Vx, sobre o VR. Se você isola o Vx, a gente fica com Vx é igual a VR cosseno beta, tudo bem? Então essas relações você não precisa decorar, mas você precisa chegar nelas. Bora ver aqui o seguinte, ó. A escada rolante que liga a plataforma de uma estação subterrânea do metrô ao nível da rua move-se com velocidade constante de 0,8 metros por segundo. Então, se a gente tentar desenhar isso, ó, é como se tivesse o seguinte, lá em cima a gente tem a rua, tudo bem? Isso aqui é a rua, e a gente tem uma escada rolante, a ideia é que essa escada rolante dê acesso à rua, não é isso? Então, a gente percebe que aqui essa escada rolante, ela tem uma velocidade, que a questão falou aqui, que vale exatamente 0,8 metros por segundo. Então, aqui a gente tem uma velocidade, que eu vou chamar de velocidade VE, velocidade da escada, tá? É igual a 0,8 metros por segundo. E ela está apontando nessa direção inclinada, beleza? É uma velocidade da escada para cá, tudo bem? A gente percebe também que essa escada, logicamente, ela tem um apoio aqui e outro apoio aqui embaixo, beleza? O que o resto da questão diz é o seguinte, letra A, sabendo-se que a escada tem uma inclinação de 30 graus em relação à horizontal, então aqui a gente tem um ângulo de 30 graus que a gente pode desenhar, tá aqui um ângulo de 30 graus, beleza? E aí veja bem, determine com o auxílio da tabela a componente vertical de sua velocidade, beleza? Então quer dizer o seguinte, que a gente pode decompor essa velocidade da escada, né, numa velocidade horizontal e numa velocidade vertical. Então aqui a gente tem VE, tudo bem? VE está aqui, a gente tem aqui um Vx e a gente tem ali também um VY, beleza? Agora que a gente montou isso, a gente pode até pensar no ângulo, né? Porque aqui o ângulo, a gente viu, da velocidade da escada com a horizontal, eram de 30 graus. A letra A quer saber justamente qual é o valor da componente vertical. Então ele quer saber quem é VY. Vamos atrás de VY. Então veja bem, a gente conhece o VE, né? E o VE a hipotenusa. E eu quero saber quem é que vale o cateto oposto. Então eu vou pegar o seno de 30 graus. Então seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que nesse caso é o VY, sobre a hipotenusa, que nesse caso é o VE. Então, seno de 30, se a gente olhar na tabela fornecida, a gente vai ver que é de 0,5, tudo bem? Então, 0,5 tem que ser igual a VY dividido aqui pela velocidade da escada, que a gente viu que era 0,8. Se a gente isola o VY, a gente vai ver que ele vai ser 0,5 vezes 0,8, que é justamente igual a 0,4 metros por segundo. Então, está aqui a resposta da letra A, 0,4 metros por segundo, beleza? A letra B diz o seguinte, sabendo-se que o tempo necessário para que um passageiro seja transportado pela escada do nível da rua é de 30 segundos, determine a que profundidade se encontra o nível da plataforma em relação à rua. Então, veja, a gente viu que esses movimentos são independentes, né? Então, eu vou imaginar um corpo que ele saia do ponto mínimo e ele venha para o ponto máximo. Logicamente que aqui a velocidade que eu vou considerar é a velocidade y, né? A velocidade na vertical. Então, aqui na letra B, a gente ficaria com o quê? Ficaria com Vy é igual a ΔS sobre ΔT. E esse ΔS vai me indicar justamente o caminho vertical que precisa ser percorrido, ou seja, a profundidade. Nosso Vy vale 0,4, a gente viu que o tempo ali a ser considerado é de 30 segundos, né? Então, o ΔS vai ser 0,4 vezes 30, que é a mesma coisa aqui que 12 metros. Então, está aqui a resposta da letra B de bronquite. A gente tem aqui uma profundidade de 12 metros, graças ao princípio da simultaneidade de Galileu, tudo bem?
Outra coisa que a gente vai estudar agora, e que aí a gente vai ver mais como desencargo de consciência, porque não é algo que cai muito, mas pode te ajudar a responder alguns tipos de questões, principalmente na dinâmica, que é o que a gente vai ver mais à frente, são os vessores. Então veja bem, quando a gente fala em vessor, nós estamos falando em vetores unitários. E o vetor unitário é basicamente um vetor cujo módulo vai ser sempre 1, tranquilo? Então, se a gente pegar aqui o plano cartesiano, x e y, né, a gente percebe que aqui a gente tem duas direções, uma direção horizontal e uma direção vertical. O versor que estiver na direção horizontal, a gente chama de i, tranquilo? E a gente costuma colocar o chapeuzinho ali, né, o acento circunflexo, para indicar que ele é um versor. Então perceba que aqui a gente tem i indo para a direita, né, porque aqui é positivo para a direita, mas a gente pode imaginar aqui um menos i, indo aqui para a esquerda, tudo bem? Já o j, a gente percebe que ele está na direção vertical, na direção do eixo y. Então ele é mais j quando ele vai para cima, porque aqui está positivo para cima, e a gente pode imaginar aqui também um menos j, tá? Então aqui a gente tem vetores unitários. Isso vai servir para a gente trabalhar com vários vetores ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente vê isso. Então vê só, uma velocidade horizontal, Vx, de 3 metros por segundo, pode ser escrita como Vx é igual a 3i metros por segundo. Então, esse izinho está indicando que essa velocidade está na horizontal, positiva para horizontal, né? Nesse caso, a velocidade apontaria para cá. E uma velocidade vertical, Vy, de 4 metros por segundo, pode ser escrita como Vy é igual a 4j metros por segundo. Então, esse j indica uma direção vertical, beleza? Então, se a gente adicionar essas letrinhas aqui nos nossos vetores, a gente só está indicando qual é a direção deles, tá? É como se a gente estivesse dando coordenadas sobre essas velocidades. E aí, veja bem, a gente sabe que, vetorialmente, a velocidade resultante é a soma dos vetores Vx e Vy, que é justamente o que eu estou colocando aqui. Mas quem é que é Vx? A gente viu que Vx é 3i. E quem é Vy? É 4j. Então, Vr é a mesma coisa que 3i mais 4j. Se a gente pensa em termos de plano cartesiano, é como se fosse isso, ó. A velocidade resultante são 3 vessores aqui na horizontal, então aqui a gente tem uma soma de 3i, tranquilo? E na vertical a gente tem 4j. Então aqui a gente tem uma soma aqui desses vessores, que seriam 4j. E como é que a gente fazia para calcular o módulo dessa velocidade resultante? A gente pegava Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado e dizia que isso era igual a Vr ao quadrado. Aqui a gente não tem nenhuma novidade. Então a gente pegaria o valor que a gente tem na horizontal, que seria aqui de 3, né? E o valor que a gente tem aqui na vertical, que seria de 4, né? 4j, 4 na vertical. Então, o vetor resultante ao quadrado seria tudo aquilo que a gente tiver na horizontal, que seriam aqui de 3 ao quadrado, e tudo aquilo que a gente tem na vertical. Então, aqui ficariam 4 ao quadrado. A gente está cansado de saber que, nesse caso, a gente teria uma velocidade resultante, que seria a mesma coisa que a raiz de 25, né? A gente já fez esse cálculo antes. Então, se a gente faz aqui a raiz de 25, a gente encontra um vetor resultante, uma velocidade resultante, de 5 metros por segundo. Então, a gente pode utilizar essa notação de vessores para chegar em um resultado que a gente já conhecia. A vantagem que a gente vai ter é quando a gente pegar problemas em que a gente pega vários vetores. Vê só esse exemplo. Num momento de tédio durante as férias de Natal em Hogwarts, Harry, Ron e Hermione decidem aplicar o feitiço Accio, que é capaz de fazer com que objetos se movam na direção de seu conjurador, né? Aqui eu coloquei mais de um D, foi a emoção de criar uma questão sobre Harry Potter, tá? Numa tampa de garrafa de cerveja amanteigada. Então tá ali uma tampinha, né, de garrafa de cerveja amanteigada e eles vão conjurar o feitiço convocatório, né? Para levar a tampinha na direção de cada um deles. Suponha que as velocidades imprimidas, a tampa por Harry, Ron e Hermione, sejam respectivamente VH, VR e VG. VG porque é Hermione Granger, tá? Conforme indicado na figura a seguir, que é a figurinha que eu vou passar daqui a pouco. Na escala, cada lado de quadrado equivale a um módulo de 1 metro por segundo. Calcule a velocidade resultante, ou seja, VR, e indique qual é a direção e qual o sentido da tampinha de garrafa.
Aí veja bem, aqui a gente tem a figura, tá? A gente sabe que cada lado, né, desses quadradinhos equivale a 1 metro por segundo, e aqui a gente tem as velocidades de Harry, de Ron e de Hermione, né? As velocidades que eles imprimem a tampinha de garrafa. E aí como é que a gente faz para descobrir quem são essas velocidades em termos de versores? Vê só, a velocidade de Harry, que é VH, vai ser igual. Primeiro eu vou olhar quantos quadradinhos a gente tem aqui para esse mesmo vetor, né? Vetor de Harry, quantos quadradinhos ele tem na horizontal e quantos quadradinhos ele tem na vertical. Veja aqui na horizontal a gente tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Só que são 4 quadradinhos na horizontal para a esquerda, né? Então são menos 4i, tudo bem? E aqui na direção vertical a gente tem 3 ladinhos de quadrado. Só que são 3 na vertical para baixo. Então menos 3j. Aqui está preparado para Harry, tá? Se a gente olhar agora para Ron, a gente ficaria com quantos aqui na vertical? Aliás, na horizontal primeiro, a gente tem aqui 2 ladinhos. 2 ladinhos para a esquerda. Então, menos 2i, não é isso? E a gente tem aqui para cima, na vertical, 3 quadradinhos. Como está para cima, mais 3j. Tudo bem? Se a gente olhar agora para Hermione, a gente ficaria com o seguinte. A gente tem, como ela é a bruxa mais poderosa entre os 3, né? A gente sabe que Harry Potter não existiria se não fosse pela Hermione, ele morreria no primeiro livro. Então, veja bem, aqui para Hermione a gente tem quantos quadradinhos na horizontal? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a gente tem 6 apontando para a direita, então são 6 positivos, 6i. E na vertical a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 na vertical. São 5 para baixo, né? Então, a gente coloca 5j, tudo bem? A gente vai agora somar esses 3 vetores a fim de que a gente pegue aqui o vetor resultante. Então, o vetor resultante vai ser igual a... Aí eu vou olhar primeiro só para os i's, então ficaria, ó, menos 4i, menos 2i é menos 6i, só que menos 6i mais 6i, a gente tem 0i. Então, não tem 0 na horizontal, tudo bem? Já na vertical, veja bem, a gente tem aqui, ó, menos 3j com mais 3j, a gente corta, tudo bem? E a gente tem aqui no final menos 5j. Então a gente não tem nada na horizontal, mas a gente tem menos 5 na vertical. Então o vetor resultante, se a gente representar ele ficaria assim, ó, apontando aqui para a vertical, de cima para baixo. Então aqui a gente tem um vetor resultante de 5 metros por segundo na vertical. Não preciso tirar isso aqui ao quadrado, porque eu não tenho i. Então, a minha resposta vai ser, logicamente, menos 5j, não é isso? Que seriam menos 5 metros por segundo na vertical. Então, o nosso módulo seria aqui de 5 metros por segundo. Se você quiser levar ao quadrado, tudo bem, ficaria VR ao quadrado. Aqui a gente pega o módulo, né? 5 ao quadrado. Então, se a gente tirar aqui a raiz dos dois lados, a gente ficaria com VR é igual a 5 metros por segundo. Esse seria o módulo, tudo bem? Essa foi a vantagem da gente trabalhar com os versores, né? A gente descobrir claramente qual era a direção e o sentido do vetor resultante e também saber facilmente qual seria o módulo dele. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais essa aula. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Faça exercícios, pratique. Se tiver alguma dúvida, passa para mim, que aí eu te ajudo. Deixa também um gostei. Por favor, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Até a próxima!